Olá, bem-vindos à aula de Teoria de Falha Estática, a parte 1 sobre materiais dúcteis. Esta é a aula final da disciplina de Mecânica dos Sólidos, oferecida pelo Departamento de Engenharia de Materiais e a Universidade Federal de São Carlos, apresentada por Santiago Maia Johnson. Nas últimas aulas, durante todo o curso, nós temos dedicado nosso tempo para encontrar as tensões que atuam no interior de um material devido a um tipo de carregamento específico. Aprendimos a calcular tensões no interior de peças a flexão, torção, carga axial, cargas combinadas. Sempre estávamos analisando as tensões no interior de um material, onde que elas são mais críticas. Sempre analisando tensões. Mas, como engenheiros, nós precisamos tomar decisões sobre se essas tensões são grandes o suficiente como para apresentar um risco para nossas peças. Normalmente, calculamos essas tensões antes de construir nossos equipamentos ou nossos componentes. Nós usamos toda a teoria que aprendimos para projetar componentes, para projetar peças, para projetar nossos equipamentos. E se vamos usar essas tensões como um critério de decisão, nós precisamos ter uma referência e nós precisamos saber quando é que um material falha. De nada nos serve saber que numa viga estão atuando 300 ou 400 megapascal ou 50, se não temos como comparar isso com alguma coisa e tomar uma decisão de se esses 50 megapascal, 100, 200 ou 300 são grandes, pequenos, eles farão falhar ou não a nossa peça. Precisamos saber isso. Assim que antes de começar, eu queria fazer um par de perguntas. A primeira é: por que as peças falham? Por que os nossos materiais falham? Podem pensar um pouco. A resposta é meio óbvia. Obviamente, uma peça ou um material falha quando as tensões internas que estão atuando nele excedem a resistência do material. Quando as tensões no interior são maiores que as tensões que consegue suportar nosso material, ele vai falhar. Isso é uma resposta meio óbvia. A seguinte pergunta, ela não é tão óbvia, ela é um pouco mais crítica e depende de muitos conhecimentos. E a pergunta é: que tipo de tensão é a que causa essa falha? Tensão de tração, tensão de compressão, tensão de cisalhamento? A resposta desta pergunta é o clássico depende. Depende do material, depende das forças que estão atuando, depende do tipo de carregamento. Uma coisa que não analisamos neste curso, porque aqui só analisamos a parte estática, é que depende de se a força aplicada ela é estática ou dinâmica. Muitos materiais eles se comportam diferente se a força é aplicada devagar, lentamente, assim é uma força aplicada de maneira bruta, como um impacto. Certos materiais eles se podem comportar dúctil quando é aplicada a força estaticamente, mas quando é aplicada de maneira dinâmica com altas velocidades, ele pode se comportar como um material frágil. Então, o mesmo material ele pode se comportar e pode falhar na mesma aplicação em duas maneiras diferentes, frágil ou dúctil, dependendo de se a carga é aplicada estática ou dinamicamente. Outra coisa que não vemos no curso é se existem trincas ou concentradores de tensões no material.
que podem aumentar essas tensões no interior e facilitar a falha, mudar o modo como normalmente achávamos que ia falhar, dependendo da orientação dessa trinca, de onde que ela esteja ubicada, muitas coisas. Obviamente, esta disciplina não nos permitirá responder por completo esta pergunta. É uma disciplina introdutória. Depois dela, terão outro tipo de disciplinas, como mecânica de fratura e outras, onde se poderá responder melhor. Por enquanto, só vamos analisar se o material é frágil ou dúctil e veremos como é que se comportam estes dois tipos de materiais sobre carga estática. De maneira geral, podemos dizer que materiais dúcteis e isotrópicos em carga atração estática, eles são limitados pela resistência ao cisalhamento, enquanto materiais frágeis, eles são limitados pela resistência à atração. Embora existam algumas exceções para essa regra, como falamos no caso de carga dinâmica, onde um material dúctil ele pode se comportar como frágil quando a carga é aplicada muito rápido. Essas são situações específicas, mas a maioria das vezes temos que esses dois materiais eles se comportam dessa maneira, sendo o material dúctil limitado pela resistência ao cisalhamento e material frágil pela resistência à tração. Como eles dois se comportam de maneira diferente, obviamente precisamos teorias de falha diferentes para as duas classes de materiais, dúctil e frágil. Nesta primeira parte, analisaremos as teorias de falha de material dúctil e depois, no final, analisaremos o material frágil. Embora os materiais dúcteis eles fiquem fraturados depois de ultrapassar a máxima resistência à tração, geralmente não consideramos a falha destas peças quando elas se fraturam, mas sim quando elas começam a se deformar plasticamente. Já tínhamos falado sobre isto quando vimos o diagrama de tensão-deformação e falamos de que existe uma parte de deformação elástica e outra parte de deformação plástica. Nos materiais dúcteis, essa parte de deformação plástica é muito grande e a resistência última à tração é maior do que o limite elástico, ou seja, a tensão na qual ele começa a se deformar plasticamente é menor, obviamente, do que a resistência na qual ele vai se fraturar. Mas na engenharia, só pelo fato de ele se deformar plasticamente, nós já sabemos que ele falhou, porque a função para a qual ele foi criado não vai poder ser cumprida depois de que ele se deformou plasticamente. Com material frágil, não acontece isso, porque material frágil ele não se deforma plasticamente praticamente nada. Ele sim se deforma um pouquinho, mas para a maioria dos casos na engenharia, não existe essa deformação plástica. Assim que, quando ele fale, não poderíamos notar a diferença entre o limite elástico e a resistência à tração. Assim que material frágil, nós consideraremos que ele falha quando ele se quebra, efetivamente. Por isto, já temos uma primeira diferença entre material dúctil e material frágil. O material dúctil, nós consideraríamos a falha com limite elástico. Material frágil, nós consideraríamos a falha com a máxima resistência à tração. Quando calculamos fator de segurança, lembrem que o fator de segurança ele é a resistência do material dividido a carga aplicada. No caso de material dúctil,
A resistência seria o limite elástico e a carga aplicada seriam as tensões sigma que aprendimos a calcular ao longo de toda a disciplina. Outra coisa interessante é que material dúctil ele se comporta igual para tensões de compressão e de tração. Esta é uma diferença muito importante que ficará muito melhor explicada quando analicemos os materiais frágeis. Porque material frágil ele se comporta diferente. Ou seja, material frágil, a compressão ele apresenta maiores resistências do que a tração. Depois falaremos sobre isso. Por enquanto, como falamos, material dúctil ele se comporta igual à compressão do que à tração. Assim que a resistência ou limite elástico à compressão e a tração será aproximadamente igual e não nos interessará tanto o sinal das tensões, se elas são negativas ou positivas. O que nos interessará sim são as magnitudes dessas tensões. Se elas são menores do que o limite elástico ou que a resistência ao material. Uma maneira comum de definir ductilidade é usando o percentual de alongamento do material depois de ele se fraturar em um teste de tração uniaxial. Se o alongamento for superior a 5%, esse material é considerado dúctil. Do contrário, ele será considerado como frágil. Isto é importante porque algumas vezes você pode se enganar e falar que todos os metais são dúcteis só pelo fato de ser metais. Isso é mentira. Este não é um curso de ciência de materiais, não vamos a falar muito sobre isso, mas muitos metais, dependendo da liga, dependendo do tratamento térmico, dependendo de como ele foi processado, muitos metais eles podem se comportar como frágil e ter fraturas frágil, e eles precisam ser analisados usando teoria de falha de material frágil. Assim que, se o material tem um alongamento superior a 5%, ele será dúctil. Nesta primeira parte, analisaremos materiais dúcteis. Na figura se mostram duas curvas de tensão de formação de um material dúctil e um frágil. Aqui se vê claramente o que falamos anteriormente, de que existe uma região elástica e uma plástica para material dúctil, que o limite elástico é inferior à resistência máxima à tração e que por isso no material dúctil sempre usamos como teoria de falha o limite elástico, e que no material frágil não existe uma diferença marcada entre o limite elástico e a resistência à última tração. Assim que em material frágil só usamos a resistência máxima à tração. Aproveitando que estamos falando do teste uniaxial de tração, podemos analisar o caso de falha das probetas de tração. Estas imagens já tínhamos apresentado elas várias vezes em várias aulas. Sempre vimos que existe uma diferença entre material dúctil e material frágil. Mesmo sendo a mesma geometria da probeta, o mesmo tipo de carregamento, carga axial, material dúctil ele falha a 45 graus com respeito à linha horizontal ou à linha de aplicação de carga, e material frágil ele falha perpendicular ao eixo longitudinal, que nós chamamos que falha a 0 graus. Para analisar isto, precisamos fazer o desenho das cargas que atuam num teste uniaxial. Obviamente teríamos duas forças tentando alongar nossa peça. Se desenhamos o estado de tensões, podemos ver que só teríamos tensões normais de tração atuando no eixo longitudinal. Não existem tensões cortantes, também não existem outro tipo de forças aplicados nos eixos
y ou no eixo perpendicular à tela do computador. Assim que só teríamos a tensão σx igual à tensão normal sigma, que ela está sendo aplicada durante o teste, e a tensão de cisalhamento seria igual a zero. Se usamos a equação para calcular as tensões principais, nos encontramos com que a tensão principal sigma P1 seria igual à tensão sigma e a outra tensão sigma P2 seria igual a zero. Desenhando o círculo de Moore, nós teríamos um caso como isto aqui, onde sigma 1 é igual à tensão aplicada e sigma 2 é igual a zero. Sigma 3 ele também será zero. Nós temos duas tensões igual a zero. Isto pode ser apreciado pelo fato de que não existem tensões de cisalhamento. Assim que desde o começo, quando analisamos nosso estado plano de tensões, que não tinha cisalhamento, já sabíamos que sigma x e sigma y iam ser tensões principais e um deles era zero. O outro sigma na direção C, também seria zero. Olhando este círculo de Moore, nosso ponto inicial seria igual à condição da tensão principal sigma 1. Como falamos, os materiais frágeis eles falham devido a tensões normais. A máxima tensão normal sigma 1 ela acontece justamente a 0 graus. E por isso é que as falhas desse material eles sempre partem a peça na metade perpendicular ao eixo longitudinal. Porque se vocês observam as tensões normais, elas estariam tentando separar essa peça em duas partes. Agora, material dúctil ele falha devido a tensões de cisalhamento. Como já sabemos que a máxima tensão de cisalhamento é igual ao rádio e ela acontece a 45 graus, tomando como referência sigma 1, nós já poderíamos entender por que em materiais dúcteis essas peças sempre falham a 45 graus. Obviamente, esses 45 graus nos estavam mostrando a direção da máxima tensão de cisalhamento. Analisando o caso de torção pura, já tínhamos visto que material dúctil ele falha a 0 graus e material frágil falha a 45 graus. Ou seja, está acontecendo o oposto que no caso de carga axial. Vamos analisar como que seriam as tensões e onde estão atuando as tensões principais. Em torção pura, nós já mostramos que as únicas tensões que atuam são tensões de cisalhamento, que ela é zero no eixo central e que ela aumenta com rádio, até chegar ao ponto máximo na parte mais externa do cilindro. Se analisarmos o estado de tensões na parte superior, por exemplo, ou em qualquer ponto da parte mais externa do cilindro, que seria o ponto mais crítico, nós teríamos um estado de tensões como o que se mostra na parte superior. Ali, nós tínhamos unicamente tensões de cisalhamento atuando no plano XC. Obviamente, como é o caso de torção, estas tensões de cisalhamento elas iriam girando conforme fôssemos caminhando pela circunferência do eixo. O importante é ver que a máxima tensão de cisalhamento está na parte diametral e ela é igual a uma tensão de cisalhamento tal, onde não atuam tensões normais. Usando a equação para calcular as tensões principais no estado plano, nós encontraremos que, como sigma x e sigma y é zero, unicamente temos tensões de cisalhamento.
Nossa tensão principal no plano sigma P1, ela será igual a mais tal, e a outra tensão será menos tal. Uma tal positiva e a outra tal negativa. Como uma é positiva e a outra negativa, no estado triaxial, obviamente teríamos que ter um zero. Assim que, construindo nosso círculo de Moore no estado triaxial, nós teríamos sigma1 igual a tal, sigma3 igual a menos tal e sigma2 igual a zero. Nosso ponto inicial, nosso ponto de partida, ele acontece quando tal é máximo e os sigmas são zero. E se observamos, para ir desde tal até sigma1, já sabemos que teríamos que girar 45 graus. Nosso ponto de partida, nosso θ0, nossa posição original, acontece quando as tensões de cisalhamento são máximas. E material dúctil, ele falha por tensões de cisalhamento, como estamos mostrando aqui. Por isso é que em torção pura, a falha de material dúctil ela aparece com esse ângulo de zero. E se giramos 45 graus, chegamos à tensão máxima normal. Essas tensões máximas normais nos mostram a falha de material frágil. Estas análises foram feitas para demonstrar que efetivamente material dúctil falha com as tensões máximas de cisalhamento e material frágil falha com as tensões normais ou tensões sigma. E que obviamente o ângulo da falha acontecerá naquela orientação onde aquelas tensões sejam máximas. O fato de que material dúctil falhe por cisalhamento e material frágil falhe por tensões normais, ele pode ser explicado desde a estrutura dos materiais. Como este não é um curso de ciência de materiais, não entraremos muito em detalhe, mas os mecanismos de deformação por cisalhamento são mecanismos muito mais eficientes. Ou seja, eu preciso menos energia para cisalhar uma coluna de átomos entre a outra, ou seja, para deformar o material por cisalhamento, eu preciso menos energia. É muito mais fácil deformar um material por cisalhamento. A natureza, ela sempre procura os caminhos mais eficientes, os mais fáceis. Quando o material pode cisalhar, ele vai cisalhar. Material dúctil, ele pode se deformar por cisalhamento. Assim que as falhas dele acontecem por cisalhamento. Normalmente você precisa menores tensões para que isso aconteça. Em material frágil, a maioria de materiais frágeis, eles têm certas coisas na estrutura que impossibilitam esse cisalhamento. De novo, não é um curso de ciência de materiais, mas material frágil geralmente são materiais iônicos, como no caso de cerâmicos, onde você não pode cisalhar porque você estaria tentando juntar dois íons de carga semelhante, e aí você tem repulsão eletrostática. Assim que o mecanismo de falha é simplesmente separar planos atômicos um do outro, fazendo que eles se afastem. Algumas outras coisas em metais que ficam frágeis é porque eles têm inclusões ou coisas na estrutura que também impossibilitam esse cisalhamento. Não falaremos muito mais sobre isto. A única coisa que precisa ficar clara é que, mais uma vez, material dúctil falha por cisalhamento e material frágil falha por tensões normais sigma. Depois da introdução, agora sim podemos começar com a teoria de falha estática em materiais dúcteis. Historicamente foram desenvolvidas muitas teorias, mas entre todas elas, apenas
estas duas aqui do final que aparecem ressaltadas, elas duas são as que melhor concordam com os resultados experimentais. Obviamente, como elas são as que ficam mais próximos da vida real, elas são as duas teorias mais usadas e as que explicaremos nestas aulas. A teoria de máxima energia de distorção, melhor conhecida como a teoria de von Mises, ela é a teoria mais precisa, ela é muito mais exata, os resultados experimentais concordam muito mais com ela. Mas mesmo assim, outra teoria, que é a teoria da tensão de cisalhamento máximo, conhecida como a teoria de Tresca, que foi uma teoria desenvolvida antes do que a teoria de von Mises, a teoria de máxima tensão de cisalhamento ainda ela é usada. Nós explicaremos estas duas teorias e mostraremos por que, mesmo que a teoria de von Mises é a mais exata, a mais precisa, ainda muitas vezes na engenharia usamos a teoria de máxima tensão de cisalhamento. Toda a teoria de falha, ela se baseia, obviamente, na falha do material ou no limite máximo de resistência que pode atingir o material. Como falamos, material dúctil é considerado como falha quando ele ultrapassa o limite elástico e começa a ter deformações plásticas. Assim que as teorias de falha de material dúctil, elas assumirão a falha como depois de ter ultrapassado o limite elástico. No critério de falha de von Mises, o passo dessas deformações elásticas para deformações plásticas acontece quando existe um escoamento no material, ou seja, quando acontece esse cisalhamento, como mostramos na imagem de lá, quando os planos atômicos começam a se cisaliar uns entre outros. Quando isso acontece, nós teríamos passado de uma deformação elástica até uma deformação plástica. Esses deslizamentos relativos entre átomos, eles podem ser causados por tensões de cisalhamento. E essas tensões de cisalhamento, como explicamos ao longo da disciplina, elas criam distorções na forma da peça. Elas criam deformações angulares, muda o formato. Diferente das tensões normais ou tensões sigma, que as tensões sigma elas aumentam o volume da peça. Quando eu tenho cisalhamento puro, eu teria deformações no formato, e quando eu tenho tensão normal sigma pura, eu mudo o volume. É como se o cubo ele ficasse maior ou menor. Esta teoria de falha, ela se baseia na energia armazenada na peça a partir dessas distorções criadas pelas tensões. Como o material dúctil ele falha por tensões de cisalhamento, o foco desse critério é baseado na energia de cisalhamento ou na energia de distorção devido ao cisalhamento. Eles falam de energia porque quando você coloca força no interior do material, essas forças elas são acumuladas no interior como uma energia. No caso da parte elástica, o material ele funciona como se fosse uma mola. Igual que em física, você podia armazenar energia numa mola que ela seria aplicada depois de ser liberada a carga. Mais ou menos é a mesma coisa. A energia total do material ela pode ser calculada como 1 meio de sigma vezes y, onde sigma é a carga aplicada e y é o deslocamento unitário, lembra? No caso de tensões triaxiais,
obviamente teríamos sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Obviamente, em toda teoria de falha, o que nós queremos é que as tensões ou as forças que estamos colocando em nosso material, elas sejam inferiores à resistência do material. Neste caso, como estamos falando de energia, a energia que colocamos no material, ela teria que ser inferior à energia que consegue suportar ou a resistência do material. Para falar sobre a resistência do material, nós precisaríamos ter um estándar. E um bom estándar, uma coisa que seja reproduzível no laboratório, que possa ser medida várias vezes, que seja confiável. Uma dessas coisas, ela pode ser obtida justamente com o teste uniaxial de tração. Por isso que mostramos uma curva de tensão de formação aqui nessa imagem. Quando fazemos um teste uniaxial de tração, nós podemos medir a tensão aplicada e o deslocamento unitário do material. E assim, com essas duas medidas, nós podemos saber exatamente quanta energia que estamos colocando no material. E podemos ter uma referência de quanta energia conseguimos colocar no material antes de ele ultrapassar esse limite elástico. Essa será a referência que será usada para este critério. A energia total que aplicamos no material, devido a qualquer tipo de forças que estejam atuando nele, ela pode ser considerada como a suma de duas energias. Uma devido à carga hidrostática ou alteração no volume, ou seja, que seria como uma energia unicamente devido às tensões normais, sigma, que são aquelas que causam alteração no volume, que aquele cubo se expande, e outra energia devido à distorção ou à mudança de forma, que seria a energia devido ao cisalhamento. Obviamente, como em material dúctil nos interessa a parte de cisalhamento, o que nós queríamos calcular seria essa energia de cisalhamento. Essa energia de cisalhamento, ela pode ser mais fácil de obter se dividimos a energia total como a energia hidrostática mais a energia de distorção e depois calculamos essa energia de distorção como a resta entre a energia total e a energia hidrostática, porque é muito mais fácil de calcular essa energia total, como mostramos, é uma energia na parte elástica, que seria igual a 1/2 de sigma vezes y, e no estado triaxial as suas três componentes, e a energia hidrostática também está em função dessas componentes. Isto é muito mais fácil do que calcular aquela energia de distorção. Fazendo isto, essa energia de distorção pode ser obtida como a equação de ali embaixo. Não entraremos em muito detalhe de como é que passamos a calcular esta equação. Se vocês quiserem, podem ir no livro de Norton de projeto de máquinas, que ali está explicado como é que é calculada essa energia hidrostática e toda a parte de subtrair a energia total com a energia hidrostática. Por enquanto, só ficaremos com esta equação, que é a energia de distorção quando colocamos qualquer tipo de carregamento no nosso corpo. Para obter um critério de falha, compararemos essa energia de distorção da equação anterior com a energia necessária num teste de tração uniaxial para ultrapassar o limite elástico. Calculando a energia de distorção num teste de tração uniaxial, nós substituiríamos as tensões
que seria sigma 2 e sigma 3 igual a 0. Isto já foi demonstrado no começo deste vídeo, onde fizemos análises do estado de tensões num teste uniaxial. E a tensão sigma 1, ela obviamente será igual ao limite elástico do material, porque são as tensões limite, onde acima delas já teríamos deformação plástica, assim que nosso material já teria falhado. Substituindo sigma 1 igual ao limite elástico, sigma 2 e sigma 3 na equação para calcular qual que é a energia de distorção associada num teste de tração, nós chegaríamos nesta equação de aqui embaixo. O critério de falha será obtido ao igualar ambas equações, a energia de distorção no teste de tração uniaxial com a energia devido a qualquer tipo de estado de tensões. Ao igualar estas duas equações, obviamente o que os engenheiros procuramos é que a energia aplicada em nossa peça seja inferior à energia que faz falhar o material. Depois de cancelar os dois termos que são iguais nos dois lados da equação, nós teríamos nosso primeiro critério de resistência, que é o critério da máxima energia de distorção, o critério de von Mises. Esta é a primeira grande equação desta aula. Como falamos, o que ela nos diz é que se calculamos as tensões que estão atuando em nossa peça, todo esse termo que está dentro dessa raiz quadrada, se ele for inferior ou igual, mas idealmente inferior, ao limite elástico de nosso material, o material não falhará. Porque isso quer dizer que a energia que estamos colocando é inferior à energia que faz o material ultrapassar o limite elástico. Assim que esta equação é a equação de von Mises e é o nosso primeiro critério de resistência. Aqui embaixo temos uma figura onde se desenha as três tensões sigma 1, sigma 2 e sigma 3, todas elas com respeito a uns eixos, e aparece um quarto eixo que seria o eixo de tensões hidrostáticas. Não falaremos muito sobre isto, mas esse cilindro representa o limite elástico do material, assim que no interior dele nós estaríamos graficando sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Se nossas tensões sigma 1, sigma 2 e sigma 3 elas estiverem no interior desse cilindro, isso quer dizer que não estamos ultrapassando a resistência ao material e, portanto, nosso material suportaria essas cargas. Esse cilindro ele se estende até o infinito. O que quer dizer essa tensão hidrostática? Ela acontece quando sigma 1, sigma 2 e sigma 3 são iguais. Isto é uma coisa muito teórica, não entraremos em detalhes sobre isso. É muito difícil você conseguir que as três tensões sejam exatamente iguais. Mais fácil quando você está em compressão do que tração. Por isso é que chamava de energia hidrostática. Hidrostática, que é o que acontece como quando você coloca pressões hidrostáticas, que são pressões devido à água, por exemplo, ou a um gás que aplica tensões iguais em toda a superfície do volume, e essas tensões são sigma. Não falaremos muito sobre isto, mas o importante é que este gráfico nos vai permitir comparar critérios de resistência para entender eles e tomar decisões. Isto aqui seria na parte do estado triaxial. A maioria das vezes já mostramos que a maioria dos casos na engenharia eles podem ser simplificados para um estado plano ou estado biaxial.
Nessa situação, um daqueles sigmas seria igual a zero. Se tomamos sigma 2 igual a zero, nós chegaríamos a uma outra gráfica que é mais comum de verla em livros, mas que ela é obtida a partir deste cilindro. Ela é obtida cortando o plano onde sigma 2 é igual a zero. E isso faz com que cortemos este cilindro numa espécie de diagonal e por isso que a gráfica se parece numa elipse. Antes de passar na próxima figura, eu quero ressaltar que esta equação de aqui de von Mises é a equação geral, que todas as outras são casos particulares e que de preferência eu acostumo usar esta outra aqui porque, de novo, todas as outras são obtidas a partir desta daqui. No estado plano ou bidimensional, tomando sigma 2 como zero, a equação de von Mises ela ficará resumida nesta aqui. Geralmente, a situação mais crítica, lembrem que falamos que era sigma 1 e sigma 3, porque é quando os sigmas eles estão mais afastados. Eu recomendo usar a anterior, mesmo que muitas vezes sigma 2 seja igual a zero, porque se for o caso de que algum dos sigma seja zero, só se substitui por zero aquela outra equação e chegaríamos no resultado. Analisando a figura de tensões sigma 1 sobre sigma 3, vemos que aquele critério de von Mises ele nos dá como resultado uma elipse. O limite dessa elipse é o limite elástico do material, esse y. Se nós calculássemos as tensões sigma 1 e sigma 3 e graficássemos elas nesta figura, e elas estivessem no interior dessa elipse, quer dizer que nosso material suporta. Não é muito comum você ver estas figuras para cada material, porque você pode mudar muito facilmente o limite elástico de um material com tratamentos térmicos. Tem muitos materiais diferentes, assim que não vale a pena. Estas figuras aqui, elas aparecem nos livros só para comparar critérios de resistência entre eles mesmos. Nas tabelas dos livros e tudo isso, você só encontrará o limite elástico do material. Assim que você só usará a equação de von Mises. As anteriores equações, elas também podem ser expressadas em termos das tensões aplicadas sigma x, sigma y, sigma c e os taus. É outra maneira de escrever a mesma equação, mas a forma mais comum, como você encontrará o critério de energia máxima de distorção ou de von Mises, é como mostramos anteriormente. Fazendo análises de cortante puro, como seria o caso de torção, onde unicamente temos tensões de cisalhamento tal, vamos analisar esse critério de resistência. Em torção pura, nós já vimos que sigma 1 seria igual a tal e sigma 3 seria igual a menos tal. Sigma 2 seria zero. Substituindo isso, teríamos uma coisa como a que aparece aqui embaixo. A raiz quadrada de sigma 1 ao quadrado mais sigma 1 ao quadrado mais sigma 1 ao quadrado de novo. Isso é igual a raiz quadrada de 3 sigma 1 ao quadrado. Se passamos a dividir esse raiz de 3 do outro lado da equação, teríamos uma coisa do tipo sigma 1 menor ou igual que 0,577 vezes o limite elástico. Já sabemos que esse sigma 1 é igual à tensão de cisalhamento, porque estamos no caso de torção pura. E analisando o círculo de Mohr e tudo o que já temos mostrado anteriormente, essa tensão de cisalhamento ela será a máxima tensão de cisalhamento, a tensão de cisalhamento absoluta, o caso mais crítico da tensão de cisalhamento. E é por isto que também pode ser expressado o critério de von Mises como
que tal máximo seja menor ou igual do que 0,577 vezes o limite elástico. Mas cuidado que isto é só aplicável no caso de cisalhamento puro. Eu recomendo a equação geral, que é a mais aplicada. Mas em muitos livros aparece este caso, que é o caso de cisalhamento puro ou de torção pura. Para calcular o fator de segurança, usando a teoria de von Mises, nós calculamos ele como a resistência do material dividido a carga aplicada. A resistência do material, obviamente, será o limite elástico porque estamos analisando o material dúctil. E a carga aplicada seria a carga encontrada usando a teoria de von Mises. Ela seria igual à raiz quadrada desse termo ali. Essa seria a nossa tensão de von Mises. Outra maneira de ver essa expressão, quando usamos fator de segurança, se queremos saber quais que seriam as tensões máximas que posso aplicar, se eles já me dão o fator de segurança, obviamente eu teria que dividir o limite elástico com o fator de segurança, e ao comparar as tensões que estou aplicando, elas teriam que ser menores ou iguais ao resultado dessa divisão. Porque obviamente o que eu quero é que as tensões que eu estou aplicando sejam menores do que a resistência do material depois de ter sido aplicado aquele fator de segurança. Com isto, terminamos o primeiro critério de resistência, que é o critério de máxima energia de distorção, o critério de von Mises. A teoria de falha de Tresca, o critério de Tresca, ela foi proposta pela primeira vez por Coulomb e depois foi desenvolvida de uma melhor maneira por Tresca. E depois disso, foram feitos testes experimentais para mostrar que ela era verdadeira. Igual que a teoria de Tresca, teve muitas pessoas involucradas no seu desenvolvimento, mas como nos livros que tem vários autores, estas teorias elas são conhecidas pelo nome do primeiro autor. Desde o começo, já era sabido o papel da tensão de cisalhamento na falha estática dos materiais. E esta teoria ela é muito mais simples que a que involucra a energia. Esta se basa unicamente na máxima tensão de cisalhamento e por isso é conhecida como a teoria da máxima tensão de cisalhamento ou teoria de cisalhamento máximo. O que esta teoria afirma é simples. Primeiro, se sabemos que o material vai falhar por cisalhamento, unicamente temos que saber qual que é a máxima tensão de cisalhamento que está acontecendo em nosso material e comparar com a máxima resistência ao cisalhamento desse material. Se a tensão de cisalhamento máxima que criamos com as cargas for maior que a máxima tensão de cisalhamento que o material consegue suportar, obviamente o material vai falhar. Como todas as teorias de falha, elas precisam de uma referência e todas usam o teste uniaxial de tração porque é um procedimento estándar, como falamos com a teoria de von Mises. No teste de tração uniaxial, se vemos o círculo de Moore, igual que já definimos várias vezes durante esta aula, ele seria uma tensão normal máxima e duas tensões normais σ2 e σ3 igual a zero. A máxima tensão de cisalhamento, tal, ele seria o rádio do círculo, que seria igual a metade dessa σ1. Como definimos que a falha nos materiais dúcteis acontece no limite elástico, essa máxima tensão normal, sigma, aconteceria exatamente no limite elástico. Assim que a máxima tensão de cisalhamento seria a metade do limite elástico. Por isso é
que teríamos que tal o a tensão seria igual a 0,5 vezes o limite elástico do material. Essa seria a nossa referência. Se as cargas que nós aplicamos fossem menores ou iguais que a metade do limite elástico do material, esta teoria o que nos fala é que o material suporta. Ou seja, temos que calcular, usando σ1, σ2 e σ3, a máxima tensão desse isolamento, que como já falamos, é a diferença entre σ1 e σ3, porque são as tensões mais afastadas, dividido por 2. Isso nos dará aquela máxima tensão desse isolamento, ou a tensão desse isolamento máxima absoluta, no estado triaxial. E se essa máxima tensão desse isolamento for menor que a metade do limite elástico, então o material vai suportar a carga. Agora sabemos que a teoria de Tresca é uma teoria simples, é uma teoria de comparação. Eu vou procurar a máxima tensão desse isolamento que acontece devido às cargas que eu estou colocando e vou comparar com a máxima tensão desse isolamento que suporta meu material, que é o limite elástico dividido por 2. Para conhecer qual que é a máxima tensão desse isolamento no meu material, eu preciso analisar os possíveis casos que possam acontecer. Nós já fizemos isto no final do vídeo de estado triaxial de tensões. Nesse vídeo, lembrem que falamos que mesmo que os objetos em 3 dimensões, que é a vida real, nós normalmente simplificamos para as 2 dimensões, mas eles ainda continuam sendo 3 dimensões. Assim que precisamos ver o estado plano de tensões como nós estamos acostumados a trabalhar e ver como que seriam essas 3 possíveis situações em 3 dimensões. O primeiro caso é quando, ao calcular as tensões principais no plano, as 2 tensões que calculamos são positivas. Como a terceira era 0, nós estaríamos no círculo preto, σ1 positivo e σ2 positivo também, e σ3 igual a 0. Assim que a situação mais crítica, que sempre será tau 1,3, ou a tensão desse isolamento absoluto, acontece entre as tensões normais que estão mais afastadas, σ1 e σ3. Como σ3 é 0, a máxima tensão desse isolamento será igual a σ1 dividido por 2. Ao comparar isto com a resistência ao material, nós teríamos que σ1 tem que ser menor ou igual do que o limite elástico do nosso material. Esse será o primeiro caso de análise de comparação com Tresca. O segundo caso de análise acontece quando, ao analisar as tensões principais no plano, elas 2 são negativas, ou seja, quando estamos colocando compressão em nosso material. Ali estaríamos no círculo preto de novo, σ3 negativo, σ2 também negativo. Como a outra tensão é 0, de novo, a máxima tensão desse isolamento absoluta seria o círculo laranja. σ1 menos σ3 dividido 2. Como σ1 é igual a 0, a máxima tensão desse isolamento seria σ3 dividido por 2. Ao comparar com a resistência do material no teste de tração, teríamos com que o valor absoluto de σ3 teria que ser menor ou igual ao limite elástico. Lembrem que o comportamento dos materiais dúcteis ele é igual em compressão que em tração. Não é muito comum você ver testes de compressão em material dúctil ou em metais. Normalmente se fazem testes de tração porque se sabe que o comportamento é igual. Mas, como só temos testes de tração positivos para comparar, por isso que aparecem os valores absolutos ao compararmos as tensões. Porque não interessa se elas são positivas ou negativas. A resistência do material será igual.
O que nos interessa é que a magnitude delas seja menor que a resistência, ou seja, que o limite elástico. O último caso possível acontece quando, em nosso análise do estado plano de tensões, encontramos com que uma das tensões principais é positiva e a outra é negativa. Ali, neste caso, o círculo preto será o círculo maior e a máxima tensão no plano de análise também coincidirá com que é a máxima tensão em 3 dimensões, ou a tensão de cisalhamento máxima absoluta. Como tanto σ1 como σ3 eles têm valores numéricos, nenhum é diferente de zero, ao comparar com a resistência ao material, teríamos que σ1 menos σ3 em valor absoluto, porque pode acontecer que σ3 ele seja maior em magnitude do que σ1. Por exemplo, se σ3 é menos 50 megapascal e σ1 é 10 megapascal positivo. Ali dará menos 40. Mas lembrem que sempre procuramos a magnitude e comparar essa magnitude da tensão de cisalhamento com o limite elástico. Por isso é que sempre colocamos com as barras de valor absoluto. Estas são as 3 possíveis soluções. Se em qualquer um desses 3 cenários, dependendo de qual que for nosso análise, usaremos uma dessas 3 comparações, sempre partindo do estado plano de tensões e comparando com o limite elástico material. Se ele é menor, então, segundo Tresca, nosso material consegue suportar as cargas. Seguindo essas mesmas análises que acabamos de fazer, mas agora de uma maneira mais gráfica, criaremos esse gráfico de σ1 versus σ3, para ver quais que são as zonas seguras segundo o critério de Tresca. O nosso primeiro análise, ele falava que se σ1 for menor ou igual do que o limite elástico, nosso material suportaria. Assim que no eixo X, que é onde temos σ1, traçamos 2 linhas, sendo essas linhas o limite elástico do material, e qualquer coisa que estiver dentro dessas 2 linhas, ela seria uma zona segura, e dentro de ali, nosso material suportaria. Nosso segundo caso é usando σ3, porque estaríamos a compressão. Traçamos de novo 2 linhas que representam o limite elástico, e qualquer coisa dentro dessa região quer dizer que o nosso material suportaria. Juntando esses 2 critérios, vemos que se formaria uma zona de interseção entre os dois, que formaria um quadrado. Mas ainda nos falta uma situação, que é quando tanto σ1 como σ3 eles existam, que nenhum deles seja zero. Quando isso acontece, teríamos umas linhas diagonais, e juntando a interseção entre essas 3 zonas que criariam esses 3 critérios, nós teríamos nossa zona segura de Tresca. Ao comparar esse diagrama que acabamos de desenhar com o diagrama de von Mises, colocando os dois no mesmo gráfico, podemos ver que Tresca ele está dentro de von Mises. Assim que, se eu uso o critério de Tresca, ele me garante que eu também estou cumprindo o critério de von Mises. Por isto se fala que o critério de Tresca é um critério mais conservador. E por isto é que, mesmo que o critério de von Mises seja o mais exato na hora de predecir o comportamento dos materiais, é o critério mais correto cientificamente, mesmo assim, ainda é usado o critério de Tresca, porque é um critério mais simples unicamente de comparação. Eu não preciso calcular aquela raiz do sigma, que também é uma coisa que se faz rápido na calculadora, não é uma coisa muito complexa.
essa não é a única razão para que os engenheiros ainda usem Tresca. A razão real é o fato de que ele é mais conservador. É como se nós tivéssemos um fator de segurança extra ao usar o critério de Tresca. Porque, de novo, se eu uso Tresca, eu garantizo que eu estou dentro de von Mises e ainda estou um pouquinho mais dentro, mais no interior. Ou seja, que minhas tensões são ainda mais baixas do que as necessárias para fazer o material falhar. Essa é a verdadeira razão para que se use Tresca ainda e que seja muito comum você usar o critério de Tresca do que o critério de von Mises. Foram feitos muitos testes experimentais, como se vê nesta outra figura, que mostram exatamente que o critério de von Mises é o que melhor prediz o comportamento dos materiais. Mas se você observa, alguns materiais eles conseguem falhar mesmo estando dentro de von Mises. Assim que também isto é uma razão para que os engenheiros muitas vezes prefiram usar Tresca. De novo, a razão principal é que ele é um critério mais conservador. Ao calcular o fator de segurança para a teoria de Tresca, ou a teoria de tensão de cisalhamento máxima, como ela é uma teoria de cisalhamento, o fator de segurança normalmente se expressa com cisalhamento. Fator de segurança sempre é a resistência do material, que seria o limite elástico dividido por 2, e a carga aplicada, que a carga aplicada seria a tensão de cisalhamento máxima absoluta, ou aquele tau 1,3. Esse fator de segurança ele também pode ser expressado em termos das tensões principais sigma 1 e sigma 3. É a mesma coisa, pode usar qualquer um dos dois. O resultado sempre será o mesmo. Com isto, terminaríamos os dois principais critérios de falha para material dúctil. Depois faremos um par de exemplos. Espero que vocês tenham entendido os dois. Nenhum dos dois pode-se dizer que seja o absoluto. O de Tresca é um pouco mais conservador, mas, por exemplo, ser muito conservador às vezes não é tão bom. Porque quanto mais conservador você seja, quer dizer que você vai gastar mais dinheiro porque você vai precisar de peças de maior tamanho ou de materiais com maior resistência. Assim que às vezes ser tão conservador, quando às vezes não é necessário, pode fazer com que os custos sejam mais elevados. A decisão de usar um dos dois critérios é do engenheiro. Se vocês quiserem assistir um vídeo que fala destes critérios de resistência, onde se mostra, por exemplo, a parte das energias, não todo o desenvolvimento das equações, mas é uma maneira mais gráfica de afrontar isto. É um vídeo curto, eu também recomendo vocês assistir. Ele aborda umas coisas de teoria de materiais frágeis que nós veremos na seguinte aula. Mas como vocês já sabem um pouco disto, podem assistir esse outro vídeo que eu também recomendo. Como primeiro exemplo, temos uma barra cilíndrica que suporta uma barra. Se pede determinar os fatores de segurança do suporte da barra, que se mostra na figura, usando os dois critérios, o de teoria de máxima energia de distorção e a teoria de tensão de cisalhamento máxima, ou seja, os dois critérios, o de von Mises e o de Tresca, e comparar os resultados dos dois critérios. O material é um alumínio 2024 T4 com um limite elástico de 324 MPa. Se nos dá o comprimento da barra, o braço da palanca, também o diâmetro externo e a carga F ou a força que está sendo aplicada. Suponha que a carga aplicada é estática e que está a temperatura ambiente, para não ter em consideração tensões térmicas.
Para começar a solução deste problema, antes que começar a jogar equações para cima e para baixo, primeiro devemos analisar bem quais que são os pontos mais críticos, ou seja, onde que vai falhar esse elemento, porque estamos fazendo teoria de falha. Assim que, obviamente, procuramos o ponto mais provável onde essa falha acontecerá. Esse ponto será o ponto mais crítico, onde aconteçam as maiores tensões. E para isso nos vai servir todo o conhecimento que acumulamos ao longo desta disciplina. Primeiro analisaremos o braço. Esse braço de cor branco que aparece ali, no qual está sendo aplicada uma força F, ele está junto com o cilindro e ele não pode girar, é como se estivessem soldados. Assim que esse braço, ele se comportará como se fosse uma viga engastada na parede, sendo a parede o cilindro de cor laranja, porque ele não permite rotação nem deslocamentos com respeito a ele. Se ele é uma viga engastada na parede, obviamente ela teria que suportar um momento fletor e uma força cortante, sendo máximas naquele ponto onde está junto com o cilindro. Essa carga F de cargas combinadas, nós vimos que ela podia se deslocar para o cilindro como uma força e um momento. Assim que o cilindro ele estaria suportando um momento que faria uma torção no cilindro e a carga que faria uma flexão. Assim que o cilindro ele também se comporta como uma viga engastada na parede. Qual ponto que seria mais crítico? O braço ou o cilindro? Porque os dois eles se comportam como vigas engastadas nas paredes. A diferença é que o cilindro, além da flexão, ele tem que suportar torção. Como ele suporta torção, ele teria que suportar mais tensões. Neste tipo de exercícios, geralmente aquele ponto na parede do cilindro é onde acontecem as tensões mais críticas. Dificilmente o ponto onde se junta o braço e o cilindro ele será crítico, porque mesmo que você aumente o comprimento A do braço para aumentar o momento fletor dele como viga, como se fosse uma viga engastada na parede, ao você fazer isso, esse braço também estaria aumentando o torque do cilindro. Assim que geralmente o ponto mais crítico acontece na parede do cilindro, naqueles pontos onde se marca o ponto A e o ponto B. Agora sabemos que a parede é o ponto mais crítico. Mas qual dos pontos da área transversal da parede será o mais crítico de todos? Para saber qual dos pontos na parede é o mais crítico, precisamos analisar a área transversal. Da aula de flexão, lembrem que vimos que os pontos mais críticos são o ponto superior e o ponto inferior, porque é onde o momento fletor causa as tensões normais maiores. A força cortante, ela cria máxima tensão de cisalhamento no centro daquela área. Mas a normal seria zero. Isso por parte de flexão. Em torção, porque essa barra está suportando tanto flexão como torção, os dois, em torção sabemos que acontece cisalhamento em toda a área transversal, sendo zero no centro do círculo e aumentando até um cisalhamento máximo na periferia ou no círculo exterior daquela área. Essas tensões elas se sumam porque todas estão atuando ao mesmo tempo. Assim que o ponto A, o ponto superior, teríamos tensão normal devido à flexão e tensão de cisalhamento devido à torção. No ponto B, nós teríamos tensão de cisalhamento devido à força cortante e tensão de cisalhamento devido à torção, os dois, porque
torção, ele cria a mesma tensão em toda a periferia. Assim que esses dois pontos seriam os mais críticos. Você poderia falar que, obviamente, o ponto da parte inferior também seria crítico. Sim, mas ele seria exatamente igual ao analisar o ponto superior que o ponto A. Exatamente igual. Assim que não é necessário. Nesta figura, se pode ver como é que seria o elemento do estado triaxial de tensões para os diferentes pontos possíveis de análise. O ponto da parte superior, ele tem tensões de cisalhamento devido à torção, que são representadas pelas setas pretas. Observe como essas setas elas vão girando conforme vai mudando o sentido na parte circunferencial. Nessa parte superior também teríamos uma seta de cor roxo, que ela representa a tensão de tração devido ao momento fletor. Como a barra se comporta como uma viga engastada na parede, esse ponto estaria experimentando um momento fletor negativo, assim que ele teria tensões de tração na parte superior e de compressão na parte inferior. Como falamos, o ponto superior e inferior, eles apresentam exatamente as mesmas cargas com as mesmas magnitudes, só que em direções opostas. O ponto B da esquerda, ele tem que suportar carga de cisalhamento devido ao torque, como falamos, representado pela seta preta, e também uma carga de cisalhamento devido à força cortante, representado por aquela seta verde. Entender onde que acontecem essas tensões mais críticas, qual que é a direção onde que elas atuam, se elas se sumam, todas estas coisas, é o resumo da disciplina toda. Todo o que aprendimos durante todas as aulas, isso está sendo aplicado nesta parte final de critérios de resistência. Por isso que é muito importante ter presente toda essa parte de tensões, carga axial, torção, flexão, especialmente esses diagramas que nos mostram onde que as tensões são máximas, que tipo de tensão está atuando e em que direção, por exemplo. Analisando o ponto A da parte superior, primeiro calcularíamos a tensão normal sigma devido ao momento fletor. A equação nos fala que é o momento fletor vezes o rádio exterior dividido pelo momento de inércia. O momento fletor ele pode ser calculado como a força aplicada multiplicada pelo comprimento da barra. O rádio externo seria o diâmetro da barra e o momento de inércia é o momento de inércia de um círculo, que é 1/4 de π r². Substituindo estes valores, nós chegamos a que a tensão normal devido ao momento fletor é de 124,3 MPa. A tensão de cisalhamento devido ao torque, ela pode ser calculada como o torque vezes o rádio exterior dividido o momento polar de inércia. O torque ele pode ser calculado como a força vezes A, que é o braço. O momento polar de inércia é 1/2 de π r². Substituindo todos estes valores, chegaríamos a que essa tensão de cisalhamento é igual a 83 MPa. Como sabemos que não tem nenhuma outra tensão normal atuando, sigma C seria igual a 0. E com isto teríamos as três tensões que atuam no elemento bidimensional ou no estado plano de tensões. O elemento do estado plano de tensões, ele pode ser representado assim, como já mostramos 2 vezes nas figuras anteriores. Mas eu coloco desta maneira para que seja mais fácil de observar, porque é como normalmente colocamos no estado plano.
Nas outras era o cubo do estado tridimensional. Observando este elemento do estado plano, podemos construir o círculo de Moore. Não é obrigatório construir o círculo de Moore, mas é bom para nos ter uma ideia de como é que é o comportamento das tensões principais σ1, σ2 e σ3. O nosso ponto inicial, ele teria tensões sigma de 124 positivas e tau 83 também positivas. Assim que estaria no quadrante embaixo. O ponto oposto do círculo, ele tem tensão normal 0 e tensão de cisalhamento de menos 83. Se calculamos o rádio do círculo de maneira rápida, podemos ver que esse círculo ele teria tensões negativas. Assim que quando calculemos nossas tensões principais no plano, uma delas será positiva e outra será negativa. Novamente, o cálculo do círculo de Moore não é obrigatório. Quando calculemos essas tensões, os valores delas nos mostrariam isso, que uma é positiva e outra negativa. Aqui estou mostrando o círculo de Moore, simplesmente para observar que, como uma é positiva e a outra é negativa, a tensão σ2 ela será igual a 0. E que o caso que estamos analisando é o caso mais crítico. Assim que a tensão máxima que calculemos neste plano será a tensão máxima de cisalhamento absoluta. Calculando nossas tensões principais, nós primeiro calcularíamos o rádio do círculo, como sempre fazíamos quando calculávamos tensões principais. Aquele rádio do círculo, como já sabemos que será a tensão máxima absoluta de cisalhamento, é bom calcular ele agora, porque podemos usar ele na teoria de Tresca. Voltando, calcularíamos os sigmas no estado plano, um positivo de 166 MPa aproximadamente, e outro de menos 41,6 MPa. Como falamos, um positivo, outro negativo, isso quer dizer que o do meio é igual a 0. Como σ2 é igual a 0, podemos simplificar nossa equação de tensão de von Mises como a maneira simplificada de σ1 ao quadrado menos σ1, σ3 mais σ3 ao quadrado. E assim usamos estas tensões para calcular a tensão de von Mises. Calculando a tensão de von Mises, teríamos que ela é igual a 190,1 MPa. E o exercício ele nos pede encontrar os fatores de segurança. O fator de segurança usando a teoria da máxima energia de distorção, ou teoria de von Mises, será a resistência do material sobre a carga aplicada. Na teoria de von Mises, a resistência do material será igual ao limite elástico, que ele também é dado no exercício 324 MPa. A carga aplicada, já calculamos que ela é igual a 190,1, e com isto encontramos o primeiro fator de segurança, que é igual a 1,7. Outro fator de segurança, utilizando a teoria da tensão de cisalhamento máximo, ou critério de Tresca, ele é a resistência do material, que seria o limite elástico dividido por 2, sobre a carga aplicada, que seria a máxima tensão de cisalhamento absoluta. Substituindo esses valores, encontramos com que o fator de segurança é igual a 1,6 usando a teoria de Tresca. Pode ver que os dois fatores de segurança eles são muito semelhantes, mas o fator de Tresca é um pouquinho menor. Lembrem que, como mostramos, Tresca é uma teoria um pouco mais conservadora. Agora, analisando o ponto B, sabemos que ele tem que suportar tensões de cisalhamento devido à torção e tensões de cisalhamento devido à força cortante.
A tensão de cisalhamento devido à torção já calculamos, porque ela é igual para toda a periferia do diâmetro da barra. Só precisaríamos calcular a tensão de cisalhamento devido à força cortante e somar essas duas tensões. Como as duas tensões têm a mesma natureza, cisalhamento, e as duas atuam na mesma direção, elas se somariam. A tensão de cisalhamento devido à força cortante seria igual a força cortante vezes o Q sobre o momento de inércia e a espessura, que seria o diâmetro dessa barra. Aquela Q, lembrem que ela é a área atuando sobre a linha onde estamos medindo a cortante. A área seria a metade de um círculo, ou seja, π r² sobre 2. E o centroide dessa área seria 4r sobre 3π. Estes valores eles podem ser encontrados em tabelas de livro e coisas assim. Não precisam nem ser calculados, porque são coisas muito comuns. Resolvendo isto aqui, teríamos com que a tensão de cisalhamento seria igual a 4v sobre 3πr². A força cortante ela se calcula igual como se calcula em vigas, seria igual a 4.400 Newton. E já temos o rádio da barra, calculando essa tensão de cisalhamento seria igual a 5.2 MPa. Na verdade é uma tensão baixa, mas mesmo assim não sabíamos quanto que ia ser a magnitude dela, assim que sempre é bom calcular estas tensões. Somando as duas tensões, teríamos que a tensão de cisalhamento total seria igual a 88.2. Neste ponto, não temos nenhuma tensão normal atuando, assim que podemos considerar este ponto como se estivesse sometido a torção pura. Quando analisamos as duas teorias, os dois critérios de falha, vimos o caso de análises quando tínhamos torção pura ou cisalhamento puro. No caso da teoria de von Mises, ou de máxima energia de distorção, a resistência do material seria igual a 0.577 vezes o limite elástico. E a carga aplicada seria a máxima tensão de cisalhamento, que é essa que acabamos de calcular. Com isto, o fator de segurança para o ponto B seria 2.1. E na teoria de Tresca, a resistência do material seria o limite elástico dividido por 2, e a carga aplicada seria a tensão de cisalhamento, que é a mesma que já tínhamos calculado, o que nos dá um fator de segurança de 1.8. Novamente, o fator de segurança por Tresca é inferior ao fator de segurança por von Mises. Estes dois pontos apresentam fatores de segurança maior, o que nos mostra que o ponto mais crítico era o ponto A. Ter fatores de segurança menores quer dizer que, obviamente, nesse ponto, as cargas estão mais próximas do limite de falha. Quanto menor o fator de segurança, quer dizer que estamos mais próximos da resistência do material. Assim que o ponto onde teríamos que ter mais atenção, ou onde provavelmente começaria a acontecer uma falha, seria o ponto A. Ou o ponto oposto a, que ficaria na parte inferior da barra. Como já falamos, eles dois seriam iguais em magnitudes de tensões. Com isto terminaríamos o primeiro exemplo. Para nosso segundo exemplo, temos um tubo de aço com um limite elástico de 340 MPa e um diâmetro interno desse tubo de 60 mm. Esse tubo é submetido a um momento fletor de 7 kN por metro e a um torque de 7.8 kN por metro. Ou seja, ele está submetido à flexão e à torção. Uma coisa semelhante à que acontecia no exemplo anterior. Esse membro
ele deve ser projetado de acordo ao critério de falha da energia máxima de extração, usando um fator de segurança de 2. Se pede que, aproximando para um milímetro mais próximo, se calcule o diâmetro externo requerido para que se cumpla com esse fator de segurança. Igual que analisamos anteriormente, o ponto mais crítico ele estaria na superfície do tubo, na parte onde o momento fletor se suma com o torque. Como o momento fletor aqui nesta imagem ele está sendo aplicado no plano XC, nós teríamos como ponto mais crítico a parte que aparece ali representada por aquele elemento de tensões, que seria a parte inferior. Nessa parte também estaríamos com flexões normais positivas de tração e na parte oposta, na parte traseira do tubo que nós estamos enxergando, teríamos tensões de compressão. Obviamente, torque cria tensões de cisalhamento iguais para toda a periferia e novamente analisaríamos esse ponto, que é uma análise muito parecida à do exemplo anterior no ponto A. Igual que fizemos no exercício anterior, primeiro começamos calculando as tensões sigma e tau daquele elemento de tensões no estado plano. Tanto a nossa tensão sigma como tau, elas estão em função do rádio externo. E, como não conhecemos o rádio externo, então teríamos uma variável que ainda não conhecemos. Para simplificar na hora de escrever todas essas equações, vamos a chamar como RC. Qualquer coisa, vamos a dar um nome nele, porque se vocês observam, ele é um fator comum tanto da equação de tensão normal como da equação de tensão de cisalhamento. Assim que, só para não escrever tudo isso de maneira extensa e que as equações fiquem mais compridas do que na verdade elas são, vamos a deixar ele como RC e no final, quando estemos próximo da resposta, expandiremos de novo para calcular esse rádio externo. Assim, teríamos com que nossa tensão normal seria RC, que multiplica a 4 vezes o momento fletor, e RC, que multiplica a 2 vezes o torque para o caso da tensão de cisalhamento. Igual que no exercício anterior, não temos uma tensão normal no outro eixo. Assim que essa outra tensão será igual a zero. Calculando as tensões principais no estado plano, teríamos sigma P1 e sigma P2. Lembrem que é a mesma equação, só que quando a raiz é positiva, teríamos a sigma P1. Quando a raiz é negativa, teríamos sigma P2. Quando somamos é 1, quando restamos é outro. Resolvendo esta equação, chegaríamos com que era igual a 2 vezes RC, que simplificamos, multiplicando o momento fletor mais ou menos a raiz quadrada de m quadrado mais c ao quadrado. Como tanto o momento fletor como o torque são positivos, o valor dentro da raiz quadrada claramente será maior em magnitude do que o valor de m. Assim que quando somamos esse valor, teríamos um sigma 1 positivo. Mas quando estemos restando esse valor, teríamos um sigma P2 negativo, porque o valor dessa raiz é maior do que m. E como estamos restando, teríamos como resultado um valor negativo. É um caso semelhante ao do exemplo anterior. Como um é positivo e outro é negativo, sigma 2 seria igual a zero. E poderíamos usar de novo a equação de von Mises simplificada. Resolvendo nossa tensão de von Mises,
resolveríamos todas esas sumas desses quadrados que estão ali dentro da raiz, e depois de resolver e simplificar ela, chegaríamos nesta equação que está aqui, onde a tensão de von Mises seria igual a 2 vezes R multiplicado pela raiz de 4 vezes o momento fletor ao quadrado mais 3 vezes o torque ao quadrado. Essa coisa de raiz de 4m² mais 3c ao quadrado é muito comum de ela aparecer quando temos casos de momento fletor e torção aplicados no mesmo ponto. Vocês verão que se fazem exemplos, vocês se podem encontrar com essa equação ali, muito provavelmente. Mas enfim, o importante é que já temos calculado nossa tensão de von Mises e ela está em função do rádio exterior. Agora podemos usar essa tensão de von Mises e avaliar o fator de segurança para calcular o rádio. Sabemos que o limite elástico dividido o fator de segurança, ele terá que ser igual do que a tensão de von Mises. Neste ponto já podemos expandir o termo de R para sua versão expandida, podemos arrumar essa equação e vemos com que ela é uma equação de grau 4. Essa equação é uma equação polinomial de grau 4, do tipo ax a 4 mais bx ao 3 mais cx ao 2 mais dx mais e igual a 0. Só que x ao cubo e x ao quadrado, eles estão multiplicados por uma constante de b e c igual a 0. Mas mesmo assim é uma equação polinomial. Ela teria 4 soluções possíveis. Para solucionar essa equação polinomial, podemos usar sites da internet ou qualquer coisa. Mas quando encontremos as 4 possíveis soluções dessa equação, nos encontraremos com que 2 dessas soluções eles têm números imaginários e outra solução é um valor negativo. Obviamente, o rádio exterior, que é o que estamos procurando, ele não pode ser nem um número imaginário, nem um valor negativo, porque estamos medindo magnitudes. É um diâmetro, um rádio, é uma magnitude de um valor. Assim que essas outras 3 soluções, elas são descartadas e ignoradas. Só ficaríamos com a única solução que dá como resultado um valor positivo. Neste caso, essa solução ela foi igual a 0,04496 metros. Esse seria o valor ao rádio externo desse tubo, que é aproximadamente 44,96 milímetros. Como pedimos calcular o diâmetro, multiplicamos por 2 e como se pede aproximar para um milímetro mais próximo, teríamos a resposta final, que é igual a 90 milímetros. Essa é a solução deste problema. Com isto já teríamos finalizado nosso segundo exemplo e terminaríamos a parte de critérios de falha para materiais dúcteis. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo falaremos sobre critérios de falha de materiais frágeis.